Muito boa noite, diretor. Muito boa noite, diretora. Muito boa noite para você que acompanha a gente em mais uma das nossas palestras semanais sobre gestão escolar. Nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre marketing para escolas, o marketing 4.0. Como é que você pode aplicar esses conceitos, né, para divulgar melhor a sua instituição de ensino e captar mais alunos. Para minha felicidade, eu tenho uma pessoa que entende muito disso, uma professora universitária e que é consultora e ajuda diversas escolas do país a implementarem o marketing 4.0 e assim captarem mais alunos. Professora Ana Cláudia Brown Endo. Muito boa tarde, professora. É um prazer ter você aqui. Olá, tudo bem, Alessandro? O prazer é meu. Alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora. Eu até vou falar com o pessoal, que eu acho que vou deixar eles meio confusos, né? Eu dei boa tarde aqui, mas foi uma confusão minha, porque vocês estão vendo essa apresentação de noite, mas a gente gravou, excepcionalmente dessa vez, a gente gravou essa apresentação um pouquinho antes, uma terça-feira à tarde. Mas eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai apresentar aqui hoje é quase que atemporal. A qualquer momento que vocês verem isso, vocês vão poder tirar grande proveito de tudo que a gente vai falar aqui hoje. E antes de partir para o conteúdo, que é o que vocês querem realmente saber, eu queria falar um pouquinho com vocês, fazer aqueles nossos combinados de sempre, né? Aqueles nossos combinados iniciais. Primeiro de tudo, deixa seu like aí nesse vídeo, não custa nada e é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo de qualidade e ajudar os gestores de todo o Brasil a divulgarem melhor a sua escola, a terem uma gestão escolar mais eficiente. Além disso, queria passar um pouquinho para a minha apresentação, para lembrar vocês que essa apresentação de hoje faz parte de um conjunto de outras palestras. A gente está aqui há mais de 26 semanas, já desde o início da quarentena praticamente, tratando dos principais temas que envolvem a gestão de uma escola particular. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre marketing 4.0 e a prospecção de alunos. Como é que a gente faz um modelo de divulgação eficiente para manter a sala de aula sempre cheia. Passando um pouquinho para o meu slide, como eu disse, né, essa live faz parte de um conjunto de outras, a gente tem mais de 25 horas de conteúdo gravado com os principais temas que envolvem a gestão aí da sua escola particular. A gente já trouxe a advogada Maria Luísa Mendes para falar sobre direito para escolas particulares, já trouxemos aqui a doutora Ana Cristina Martins Locke, ela que é pediatra e infectologista, para falar sobre os cuidados da volta às aulas, Cristian Rocha Coelho, que é CEO do Grupo Habit, uma das maiores autoridades do mercado de educação, para falar sobre o planejamento estratégico para escolas particulares e muitos outros temas que são de fundamental relevância. E você pode assistir isso tudo, essas mais de 25 horas, né, que dá 23, são um pouquinho atualizado, de aulas sobre gestão escolar, lá no Clube dos Diretores, que é a maior comunidade de gestores escolares do Brasil. Se não faz parte ainda do clube, o link vai estar aqui na descrição e eu vou mandar aí no chat agora para vocês. Como essa é uma live gravada, né, eu vou ter a oportunidade de permanecer aí no chat também com vocês. E vou mandar o link para você cadastrar rapidinho, falar com um especialista do nosso portal e ter acesso a todos esses conteúdos sobre gestão escolar. Mas, sem querer me alongar muito, né, vamos partir para o nosso tema. Antes disso, eu queria apresentar um pouquinho da especialista que a gente tem com a gente hoje. A professora Ana Cláudia, ela é executiva de branding, comunicação e marketing e relacionamento. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado de educação e atuou na rede metodista de educação. Ela atualmente dirige a W4 Consultoria, que é uma empresa especializada em ajudar as escolas aí a implementarem ações de marketing consistente, ações de construir uma marca forte, né, professora? E aí eu gostaria que ela compartilhasse um pouquinho desse conhecimento com a gente hoje. E aí, não vou me estender muito mais, professora, a palavra é toda sua a partir de agora. Então, olá, prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha apresentação. Fiz um rápido resumo aqui das marcas educacionais por onde eu passei. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de fazer alguma coisa semelhante, mas quando a gente faz esse exercício, a gente vê o quanto a área educacional realmente tem um papel importante na nossa educação, né? Então, nesse primeiro bloco aqui, algumas das instituições onde eu tive a oportunidade de trabalhar, ou como head de marketing e comunicação, né, dirigindo departamentos. Aqui embaixo, onde eu já tive a oportunidade de dar aula, tem várias outras escolas que não estão aqui. Aqui do lado direito superior, onde eu ainda estudo, né, porque a gente precisa estudar sempre, e na parte de baixo, alguns dos nossos clientes aí que já passaram pela W4. Tudo isso para a gente mostrar que uma instituição de ensino, uma escola, um colégio, uma universidade, realmente impacta bastante a vida das pessoas, né, isso que a gente quer para a nossa vida. Então, começando, assim, rapidamente, falar sobre os públicos de uma instituição de ensino, de uma escola, que a gente chama de stakeholders, a gente tem o desafio de falar com todos eles, ou se não com boa parte deles, ao longo do ano. E eu creio que esse é um dos principais exercícios que todas as escolas deveriam fazer.
é atentar para o fato de que, além dos alunos, dos funcionários, dos pais de alunos e dos familiares, a gente tem uma lista bastante longa de pessoas com as quais devemos nos comunicar ao longo do ano, e alguns, às vezes, acabam sendo esquecidos, né? Então, a gente tem, por exemplo, em alguns casos de algumas escolas, conselho diretor, acionistas, conselheiros, mas a gente também poderia ter com mais amplitude um trabalho com ex-alunos, né, o alumni, como parte de alguns projetos que a gente já teve oportunidade de liderar, ou da imprensa, ou da comunidade, ou da vizinhança do entorno, né? Então, quando a gente fala de escola, a gente, na verdade, devia estar olhando para esse cenário, de que existem muitos stakeholders atuando, né, nessa interação, e todos ao mesmo tempo agora, né? O que significa que isso é um baita de um desafio para a escola. E muitas vezes as escolas acabam se comunicando com apenas parte deles, né? Ignorando todo o restante. Então, acho que esse já é um primeiro grande desafio. Em geral, as empresas, né, escolas, organizações fazem isso muito bem, mas olham apenas para um público específico. E pior, quando precisam desse público, né? Então, se a gente for olhar para algumas empresas especificamente, a gente vai ter, por exemplo, algumas áreas, né? Customer Service, ouvidoria, alguns sites de participação do empregado, ou sala de imprensa, ou sala VIP, e assim por diante. Mas não são todas as empresas que olham, como eu disse, para essa variedade e amplitude dos públicos numa instituição de ensino. Então, a minha experiência mostra que muitos públicos são cuidados, sim, mas muitos são ignorados ou até mesmo esquecidos. E isso pode criar uma lacuna de comunicação e de marketing bastante importante em relação à escola. E aí, já logo de cara, o que é importante fixar nessa questão? Comunicar-se apenas quando é preciso? De jeito nenhum, comunicar-se sempre. Eu vejo muitas escolas se comunicando com seus públicos apenas na época de campanhas. E isso já é um sinal de alerta de que alguma coisa não vai bem. Então, a escola, a meu ver, deve escolher esses públicos com os quais ela deve trabalhar ao longo do ano, e não apenas quando preciso, e deve se lembrar que existe um público misto, né, que está fora da escola, que está dentro da escola, e que de alguma forma vivencia indiretamente essa rotina da organização. Então, se antes a gente tinha os funcionários, né, que estão dentro da escola, mas também falam sobre a escola quando estão fora, hoje a gente vê os pais de alunos entrando aí nas aulas virtuais. E existe, então, uma grande oportunidade de atuação, né, para fazer esse marketing interno, que a gente também pode chamar de endomarketing, em relação a esses públicos. E aí, vem uma parte da teoria que eu acho, assim, bastante interessante de compreender, para a gente ver como vai atuar, que é o tal do marketing 4.0. Recentemente, o Philip Kotler, que é esse guru do marketing que aparece na tela aí do lado direito, ele lançou esse livro, existe também aqui em língua portuguesa, e ele falou sobre várias coisas bastante interessantes e que podem ter uma aplicação prática, né? Mas se a gente não sabe um pouco do marketing 1.0, muito menos do 4.0, então eu vou dar um rápido overview para a gente buscar entender um pouquinho disso. No marketing 1.0, a gente chamava, na verdade, de a era dos produtos. Então, vocês podem ver aí à direita um carro preto bastante comum, né, um carro Ford, bastante comum naquela época, né, e a frase célebre do Henry Ford dizendo: o cliente pode ter o carro na cor que quiser, contanto que a cor seja preta. Né, bastante interessante, eu gosto bastante dessa imagem, porque ela ilustra bem a época em que os produtos estavam em evidência e começavam a surgir nas prateleiras, no mercado, mas, na verdade, não existia muita opção, né? A opção era aquela, era pegar ou largar. Passando rapidamente pelo marketing 2.0, a gente já tem a era da informação e do consumidor, né? As empresas passam a ter essa preocupação maior em conhecer e satisfazer o consumidor. Elas já começam a se preocupar um pouco mais com a qualidade. Então, isso já ganha bastante destaque. Não que qualidade tenha deixado de ser importante, muito pelo contrário. É um atributo que a gente carrega até hoje como condição sine qua non para
para as empresas, para as organizações em geral. No marketing 3.0, a gente já tem a era do valor, né? Ou seja, o marketing já deixou de tratar os seus consumidores apenas como consumidores. Ela passou a se preocupar mais com as relações, né, com essa pessoa que está do outro lado da tela, enfim, do outro lado do balcão, e os consumidores buscam experiências. Aqui também a relação humana continua, a importância da experiência também faz sentido até hoje, mas a gente vai agregar mais um atributo a essa escadinha. Para chegar aqui no marketing 4.0, né, a gente tem que o consumidor mudou e seu comportamento reflete isso, né? Então, nesse marketing 4.0, a gente está falando, na verdade, de uma era de interação, quando os consumidores se tornaram advogados das marcas, né? Tem esse nome, esse construto aí em inglês, brand advocacy, quer dizer, eles passam não apenas a falar sobre as marcas, mas também a defendê-las, né? E um consumidor cada vez mais influencia o outro consumidor, na medida em que ele transmite informações positivas e às vezes não tão positivas, e com isso acaba mudando a percepção e a opinião desse outro consumidor. Mas o que eu quero destacar aqui também é que conectividade e tecnologia andam juntas com marketing. E acho que essa é a grande vantagem desse momento em que nós vivemos agora, essa era de interação, essa era de diálogo, essa era dialógica em que o consumidor fala, você ouve, responde, e a escola fala e o consumidor responde, quer dizer, o tempo todo há esse tipo de comunicação. E aí, destacando 3 pontos que o Kotler coloca. A gente sabe que o consumidor é melhor informado do que antes, sim. Ele pesquisa muito sobre as escolas antes de tomar alguma posição em relação a visitá-las ou não, em relação a ligar, em relação a pesquisar sobre o que os pais de alunos falam sobre aquela escola. A gente sabe também que ele está numa nova jornada do consumidor, né? A jornada do consumidor é esse caminho que ele faz, esse percurso em que ele, ora, pesquisa na internet, depois visita a escola, depois ele pega um folheto, depois ele liga e fala com o pai de aluno, quer dizer, ele faz vários caminhos, vários pontos de contato, até de fato tomar uma decisão naquele caminho final. E o terceiro ponto é em relação às métricas claras, né? Em cada uma dessas fases, a gente precisa avaliar os resultados positivos e negativos, se as estratégias estão de fato dando certo, né? Então, a gente está falando de informação, a gente está falando de pontos de contato com a marca, a gente está falando de métricas, né? Então, o tempo todo a gente tem que ter esses elementos em mente para entender esse novo momento desse marketing 4.0. Basicamente, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a gente teria esses momentos, né? No primeiro momento do conhecimento, né, em que eu passo a conhecer a escola, em que eu sei sobre a sua escola. Um segundo momento em que eu vejo os apelos dados e eu passo a gostar da sua escola, passo a preferir sua escola em detrimento de outra, por algum motivo. No terceiro momento, feitos os questionamentos, eu tomo uma definição de que eu estou certo de que a sua escola é a melhor opção, e aí eu parto para uma ação prática, né, que pode ser a visita a um colégio, ou mesmo matrícula do filho, e no momento seguinte, já final, na medida que essa criança está alocada numa escola, eu passo a falar bem da escola, né, para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus parentes, e até mesmo defendê-la, se isso for necessário. E aí, rapidamente, falando dessa prospecção de alunos e mix de marketing, a gente tem, assim, uma série de ações que podem ser tomadas, e aí você vai falar, mas será que eu vou ter todos os recursos necessários para que isso aconteça? Veja, eu sempre gosto de pensar numa possibilidade em que as escolas eventualmente não tenham muitos recursos, mas você precisa, mesmo assim, ser bastante presente, ser bastante atuante para que isso aconteça de forma positiva. Então, o primeiro destaque que eu faço aqui é em relação à presença digital. A gente já sabe, tá no marketing 4.0, na era da tecnologia, na
na era da conectividade. Então, estar presente digitalmente é mais do que necessário. A gente vai falar de site, de blog, das mídias sociais em geral, destacando algumas: Facebook, Instagram, Google, YouTube, entre outros, mas a gente vai falar principalmente de frequência, né? Não adianta estar presente em alguns lugares, em outros não, ou estar simplesmente por estar, né? Para cumprir tabela, como a gente diz, sem a frequência de preocupar-se com o conteúdo que está sendo veiculado nesses espaços. Então, eu vejo muitas escolas perdendo a oportunidade quando a gente fala de presença digital, e não tem nada mais eficiente e acessível do que esses elementos que eu citei agora. Né? Então, por exemplo, numa das páginas que nós tivemos a oportunidade de produzir à época, aqui nesse caso do Colégio Presbiteriano Mackenzie, não adianta, a meu ver, criar um site institucional engessado em que a informação não converse com esse público do outro lado. Então, a brincadeira aqui eu gosto de estudar no Mackenzie, ele é legal, né? Usar até mesmo essa linguagem da criança para se comunicar e dizer, falar de um sentimento que nada mais é, na verdade, do que aquilo que o pai procura também. Ele quer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, ele quer uma escola tradicional, mas ele também quer um lugar onde a criança possa goste de estar, né? Se sinta bem por estar, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso também, não? Com a imagem, com a informação, com a atualização, com todos os conteúdos que puderem ser veiculados. Esse exemplo é aleatório, essa escola não foi minha cliente, ou não tive a oportunidade de trabalhar com ela ainda, mas de um blog, né, efetivo que eles têm, com limitações de informações que dizem respeito ao dia a dia das crianças, dos pais, dos responsáveis. Aqui outro exemplo, eu gosto bastante desse caso aqui, em que eles têm várias aos temas educacionais, quer dizer, para além do projeto político-pedagógico, para além das informações mais atualizadas da BNCC, eles têm essa interação com o pai do aluno e com isso trazem essa proximidade, né, com o responsável. Aqui uma brincadeira, né, de um cliente da área editorial, em que um dos clientes comprou um dos livros aqui relacionado à banda U2, e ele fez a brincadeira na época do Natal, fazendo um desenho, uma charge aí toda própria, toda personalizada, adaptada ao contexto brasileiro, que vocês podem ver aqui em cima, né, Cristo Redentor, Elevador Lacerda, enfim. Mas toda uma brincadeira para mostrar o livro, a realidade, ou seja, uma série de postagens que são feitas pelos seus consumidores, pelos seus clientes, pelos seus alunos, também podem ser reaproveitadas como conteúdo. Aliás, nada melhor do que alguém falar bem da gente, do que a gente mesmo, falar sobre o nosso produto, nosso serviço, nossa escola. E aqui eu parto para um segundo destaque, né, que diz respeito à curadoria de conteúdo. No primeiro momento, nós falamos sobre a forma, e aqui a gente vai falar bastante sobre o que, né? Entrevistas, notícias, artigos e até mesmo anúncios com conteúdo. Né? Aqui eu vejo uma grande oportunidade de noticiar não apenas coisas relacionadas à própria escola, os eventos, uma série de encontros que aconteçam, mas também de entrevistar pessoas ligadas ao segmento educacional, de ter artigos dos diretores, dos coordenadores, de especialistas, enfim. Vou mostrar um pouquinho mais para frente cada um desses elementos. Né, aqui, por exemplo, eu fiz um artigo rápido lá para o LinkedIn para falar sobre captação de alunos. Né, então, existem formas bastante eficientes e bastante interessantes para eu poder visualizar e vislumbrar um pouquinho desse conteúdo, né? A gente vive falando sobre alguns temas, mas nem sempre a gente tem a oportunidade para parar e escrever sobre esses temas. Eu tenho certeza de que você tem na sua escola esses especialistas que poderiam contar um pouquinho do dia a dia, poderiam falar sobre um tema específico,
e trazer, assim, maior visibilidade para a sua instituição. Não estou querendo falar aqui que a ferramenta seria o LinkedIn, não, esse aqui é só um exemplo, mas nos meios que vocês entenderem que podem ser pertinentes para a divulgação da sua escola. Não é por acaso que esses gigantes, como o Google, por exemplo, fazem semanalmente newsletters com conteúdos exclusivos. Eu achei bastante interessante colocar esse exemplo aqui, porque vejam que se um gigante como o Google está preocupado em divulgar o que ele está fazendo, quanto mais nós, não é verdade? Então, a gente tem uma oportunidade de divulgar de forma bastante, até mesmo gratuita, com bastante frequência, um pouquinho daquilo que a gente faz, seja por meio de uma newsletter, por meio de um e-mail marketing, enfim, conteúdo não falta. Aqui é um exemplo de um anúncio. Eu falo assim, mas anúncio, o que tem a ver com isso, né? Na verdade, eu escolhi esse anúncio porque, mais do que para divulgar efetivamente um momento de captação de matrículas, a gente entende que cada um desses momentos é também uma oportunidade para contar um pouquinho mais sobre a escola, um pouquinho mais daquilo que a gente gostaria que as pessoas soubessem a nosso respeito. Na tela seguinte eu ampliei o texto só para vocês lerem. Esse texto de apoio é o que está, na verdade, na página anterior, naquele cantinho. Então, nesse caso, eu vou ler rapidamente. Mackenzie deu importantes passos na educação, foi o primeiro colégio a promover o esporte como forma de integração e a criar salas mistas. Também foi o primeiro colégio onde filhos de escravos e senhores estudavam juntos e ainda instituiu a bolsa de estudos, dando a oportunidade a menos favorecidos de terem acesso à educação. Para Mackenzie, seguir a tradição é inovar em excelência no ensino. Então, na verdade, a gente está colocando aqui, nesse canto direito inferior, uma série de informações adicionais que muito provavelmente as pessoas não conhecem a nosso respeito, né? Então, não basta a peça ser plasticamente bonita, com aluno nosso, bem fotografada, bem iluminada, ou ter, na verdade, uma chamada interessante como slogan, mas a gente pode oferecer ao nosso leitor um pouquinho mais sobre nós, e de forma que ele tenha uma percepção diferente para além daquilo que está sendo oferecido. Aqui é uma outra peça que nós tivemos a oportunidade de fazer para o Sistema Mackenzie de Ensino, um sistema adotado em várias escolas, né, no Brasil inteiro. Então, assim, uma série de elementos de conteúdo que foram trabalhados, né, nesse caso aqui era uma peça de catálogo, sempre se preocupando aí com imagem, mas também bastante fortemente com conteúdo. Vocês podem perceber, vou voltar, sempre a preocupação da diversidade, né? O povo brasileiro tem essa beleza dessa diversidade de raças, enfim. Aqui é um exemplo de um podcast, né? Você vai me dizer, mas o que isso tem a ver? Podcast de uma financeira, o que isso tem a ver com a gente, né? Eu gosto bastante de olhar para outros espaços, outros produtos, outros serviços e ver como eles estão trabalhando, como eles estão inovando e como a gente do lado de cá poderia se apropriar disso no segmento educacional. Então, nesse caso aqui, Rio Bravo fala bastante sobre investimento, né? Questão financeira, mas falar desse assunto aridamente não é a proposta do podcast, então eles sempre entrevistam uma pessoa de destaque, normalmente CEOs, presidentes de empresas, para que eles contem um pouquinho sobre o trabalho deles e um pouquinho também sobre o dia a dia relacionado a investimentos. Será que a sua escola poderia ter um podcast? Já vi alguns exemplos interessantes. Sugiro que você pesquise aí no Spotify e veja algumas iniciativas que já estão em andamento. Esses aqui são alguns exemplos de revistas, né, que eu gosto assim, bastante. Então, como, por exemplo, comunicar-se com o ensino médio, né, com aquele jovem que está eventualmente numa fase de transição, de escolha de universidade, para além das escolas, das universidades tradicionais. Então, à época, nós criamos essa revista com uma pegada de um layout, de uma fotografia bastante
jovem para fazer distribuição em porta de cursinho, né? Quer dizer, um folder de curso, eventualmente ele não pegasse, até a gente poderia ter, mas como segunda peça. Mas como peça primeira, ele certamente estava bastante interessado em receber uma publicação de qualidade que falasse a linguagem dele, né? Então, a instituição está presente, mas na linguagem daquele aluno. Esse é um jeito bastante interessante de se comunicar. Aqui também, revista institucional, né, mas só para mostrar que a gente teve a oportunidade de trazer aí esse Kotler, no caso aqui para o Mackenzie. Então, assim, como esse conteúdo pode ser ampliado para além das palestras, né? Então, uma palestra que virou tema de revista, que virou convite para alumni, né, no caso do Mackenzie, que virou convite para a imprensa, que virou uma ação de imprensa com ação exclusiva com o Estadão, né? Como isso pode repercutir e de quais formas, né? Como aquilo que eu realizo dentro da minha escola, que às vezes parece muito pequeno, pode ganhar amplitude na medida em que eu uso as mídias sociais, toda a comunicação digital, né, a meu favor. Como isso pode ganhar maior visibilidade? A gente sabe, por exemplo, assim, só um dado bastante rápido, que quando a gente usa essa estratégia de marketing de conteúdo, isso traz muito mais visibilidade para qualquer instituição. E quando eu falo de marketing de conteúdo, eu estou falando do oposto de anúncio, né? Eu estou tentando engajar os clientes com um conteúdo que eles realmente desejam, que eles realmente têm expectativa, que eles realmente têm interesse, né? E isso vai colar para minha marca como um propósito, como um ideal, né? Mais do que um logotipo e uma ação. Mas na verdade, tentar ouvir de fato o interesse desse seu cliente, no caso do pai de aluno ou outro público de interesse, e oferecer aquilo que ele de fato gostaria de ouvir, né? Quais são as expectativas desse pai de aluno? Quais são as expectativas do aluno, né? Será que a gente está disposto ou tem até mesmo tempo de ouvir o que eles de fato desejam para a gente poder responder isso mais adequadamente? E aqui eu vou para o último destaque, né? Que é comunicação e relacionamento. Então, a gente pode ter newsletters, webinars como esse que nós realizamos, eventos digitais, palestras online. Na verdade, tenho certeza de que uma série de ações que vocês realizavam aí nos auditórios das escolas de vocês, e às vezes para um público bastante pequeno, agora, com certeza, esse público pode ser ampliado, né, na medida em que a internet dá toda essa visibilidade, né? Então, de que forma vocês podem criar eventos para, de fato, focar na captação desses novos alunos, né? Desses potenciais alunos? Eu tenho certeza de que muitas escolas que estão fazendo eventos digitais online, não apenas para os seus pais de alunos, mas para eventuais convidados, né? Para amigos, enfim, aqueles que abrem essa janela de oportunidade estão tendo também esse acesso a pessoas com as quais não se comunicariam antes, né? Então, é uma baita de uma oportunidade para trazer para perto pessoas que eventualmente podem se tornar clientes, né? Alunos do colégio. Aqui é só um exemplo bastante rápido de que, às vezes, as comunicações que são consideradas as mais simples, elas também podem ser eficientes, né? Tenho certeza de que esse ano foi um calcanhar de Aquiles em alguns momentos, mas eu tenho certeza de que muitas escolas se sobressaíram na medida em que souberam utilizar isso a seu favor. Então, as cartas da direção, das coordenações para os pais, elas continuam, sim, mais importantes do que nunca, seja da forma tradicional, como uma simples carta, seja da forma digital, como as cartas digitais, mas, enfim, essa comunicação, direção com o pai de aluno é absolutamente fundamental, né? Tem algumas coisas que o pai não quer ler no site, ele quer saber, primeiramente, por meio de alguma autoridade do colégio. Então, isso é bastante importante também nessa questão.
Aqui um exemplo de um blog que nós temos, com entrevistas, nesse caso uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com a Débora Garofalo, que foi finalista aí do prêmio que é considerado o Nobel da Educação. Quer dizer, são pessoas acessíveis, de destaque, de renome, em que eu posso colocar conteúdos exclusivos que sejam interessantes para o público que me segue, que me acompanha, que tem interesse na minha marca. Essa janela eu gosto bastante porque ela traz uma série de exemplos de táticas de marketing de conteúdo que podem ser utilizadas. Obviamente, algumas estão dentre as mais utilizadas, né? Então, posts em redes sociais, posts em blogs, vídeos, fotos, ilustrações, newsletters. Mas a gente percebe também que daqui para baixo, uma série de coisas muito interessantes que poderiam ser utilizadas para reforçar o conteúdo e eventualmente melhorar e ampliar a prospecção dessa escola, elas acabam não sendo realizadas. Então a gente tem a oportunidade de e-books, de white papers, eventualmente, quando possível, eventos presenciais, conteúdo para mobile, né, para celular, com push quando você passa por determinados lugares, infográficos com informações, apresentações online, webinars, que a gente viu isso crescer ao longo desse ano, estudos de caso, relatórios de pesquisa, enfim, mil e outras oportunidades de falar sobre o conteúdo, mas de uma forma diferente, né? Então, acho que aqui fica uma provocação. Será que a sua escola tem conseguido, de fato, navegar por esses espaços e se aproveitar bem de cada uma dessas interações, dessas possibilidades? Eu penso que todo dia a gente tem que se reinventar, e aqui podem ser algumas provocações interessantes para isso. E aí você vai falar, mas por que você precisa toda hora falar de conteúdo, né? Porque se a gente tem um bom conteúdo, a gente tem um bom marketing, especialmente marketing digital. Então, quando a gente fala de prospecção, e em primeiro lugar dessa interação, dessa conexão, dessa digitalização, a gente precisa ter conteúdo que converse com forma, né? Então, eu tenho um melhor conteúdo, eu tenho um melhor marketing digital, pode ter certeza disso. Isso vai melhorar, inclusive, a indexação nos motores de busca, especialmente do Google, que eu tenho certeza de que todos fazem por aqui. Essa é a estratégia que integra e centraliza todas as outras ações. Um bom conteúdo feito de uma forma criativa e com qualidade, ele com certeza vai chamar a atenção, o olhar para a sua escola, né? E nenhuma outra estratégia consegue fazer isso individualmente. Quer dizer, você pode eventualmente fazer uma série de anúncios e tudo mais, levar as pessoas para o site da sua escola, para o blog da sua escola, para a mídia social da sua escola. Mas se isso não conversar com o leitor, com quem está do outro lado da tela, de volta, isso é basicamente morrer na praia, né? Você chama a atenção, convida a pessoa para vir até a porta da sua escola, mas você só vai, de fato, convidá-la a entrar, sentar, tomar um café, na medida em que houver esse diálogo, né? Então, isso é importante que continue por meio do conteúdo, por meio dessa interação.